Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora com os seguintes destaques. Presidente Temer anuncia autorização para saque total das contas inativas do FGTS. Encontro com amigos, boa leitura e passeios na natureza. São as dicas dos especialistas para quem quer passar umas férias offline, longe de computadores e tablets. A Anvisa suspende a produção da vacina BCG no Brasil por falta de qualidade técnica no processo de fabricação. Quem disse que é preciso academia para entrar em forma? O verão chegou, para entrar em forma e abandonar o sedentarismo, muitas atividades e de graça. Polícia da Alemanha segue a busca do tunisiano suspeito de ser o autor do atentado em mercado de Natal em Berlim. Tempestade em São Paulo no primeiro dia do verão deixa bairros sem luz, derruba árvores sobre carros, postes e muros e causa alagamentos em vários bairros. A gente começa propondo umas férias offline. As férias são uma ótima oportunidade para deixar de lado o celular, as redes sociais e se conectar com a família, com os amigos, com um bom livro ou pelo menos apreciar a natureza. Quem aí se arrisca a tentar? Já virou rotina nas férias do Bruno fazer um detox de tecnologia. Nada de celular, redes sociais ou computador. Eu realizei planejamentos para mim que foram muito mais executados do que quando eu estava conectado em redes sociais. Mas olha, nem todo mundo consegue essa proeza de se desligar do mundo tecnológico, principalmente os mais jovens. Em um estudo feito por 12 instituições de ensino do mundo, liderado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, pesquisadores pediram que voluntários ficassem longe de e-mails, redes sociais, celulares e mensagens de texto. E descobriram que muitos sofrem de uma abstinência semelhante a fumantes tentando largar o vício. Essa abstinência tem nome: transtorno de privação da informação. Uma pesquisa da revista Time mostra que 35% dos brasileiros mexem no smartphone a cada 10 minutos e quase 80% se sentem mal quando não têm o equipamento por perto. Essa psicanalista explica que no mundo moderno a tecnologia é uma ferramenta fundamental no nosso dia a dia, mas deve ser usada com moderação. Não só nas férias, mas todos os dias você dá chance para poder estar com o outro de verdade. Viver a experiência que você está, sem estar preocupado em tirar foto, postar e ver quem viu e quem não viu, mas compartilhar com as pessoas que estão do lado, né? E que tal aproveitar as férias também para sair do sedentarismo? Ele é um dos inimigos da saúde, mas não gostar de academia, de ginástica não é desculpa, não. Dá para fazer exercícios ao ar livre, como caminhadas em parques e praças. Veja aí. Estica, dobra, agacha, melhora. Parei de tomar remédio para coluna. Muito bom. Consequência da atividade física. E quem disse que é preciso academia para entrar em forma? Eu acho que, na verdade, a gente paga academia pelo clubinho social, né? Pelos conhecidos da academia para fazer a vida social. Mas hoje em dia não precisa. Caminhada, pedalada, corrida nas ruas e parques. Malhação de graça. E o país anda precisando. Segundo o Ministério da Saúde, 52% dos brasileiros estão acima do peso. Quase metade é sedentária. Brasília é a campeã do exercício, seguida por Florianópolis. São Paulo ficou com a pior nota. Na cidade que não para nunca, grande parte da população parou de se movimentar. Só 3 em cada 10 paulistanos praticam atividade física. E falta de academia não é desculpa. Mais de 2.700 cidades têm aparelhos ao ar livre. O corpo é uma máquina. Qualquer máquina que você tenha, se você deixar ela parada, depois de um tempo ela vai estragar, ela não vai funcionar mais. E o corpo é igual. Aos 84 anos, seu Ismael esbanja saúde e força, conquistadas a céu aberto. Se tu com mais disposição, né? Mesmo para dormir, para tudo é melhor. A gente continua com a repórter Laís Duarte, que nos falou do sedentarismo agora ao vivo, porque o feriadão está chegando, o Natal, já tem muita gente saindo de São Paulo para curtir a folga de Natal, de fim de ano. A repórter Laís Duarte está no terminal rodoviário do Tietê, tem as informações sobre o movimento dos ônibus que saem da capital paulista. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Segundo o levantamento do responsável pela rodoviária, 600 mil pessoas devem passar pelos 3 terminais aqui da capital paulista de amanhã até o dia 26, a segunda-feira. Mas dá só uma olhada na situação do terminal hoje. Mas calma,
Quem ainda não comprou passagem, saiba que ainda há passagens para todos os destinos, mas se puder antecipar e de volta, vai fazer um bom negócio. Eu vou conversar agora com a Aline Cabral, que é assessora do terminal. Aline, boa tarde. Quem vai viajar com criança tem que ter um cuidado extra, né? É isso aí. As crianças elas precisam vir munidas com documento de identificação. Caso essa criança seja menor de 12 anos, ela precise viajar desacompanhada, uma autorização por escrito, com firma reconhecida e assinatura do responsável legal. E que é uma dica boa, quem vai visitar no Natal, viajar no Natal e esqueceu daquele cartão, pode mandar o cartão direto aqui da rodoviária? Exatamente. Esse ano a gente está com a campanha do cartão social aqui no Tietê e também no Terminal Urbano Santo Amaro. Até às 20 horas da manhã, quem quiser mandar cartão de Natal, a gente manda gratuitamente. Ok, muito obrigada pela participação. Já comprou passagem, Gabi? Olha, Laís, eu ainda não sei o que vou fazer, mas você, não vai viajar direto, se amanhã ainda tem plantão, hein? Até amanhã. A gente muda agora de assunto. Um presente de Natal para São Paulo. Jovens do ESPRO, Ensino Profissionalizante, está se apresentando hoje nas escadarias do Teatro Municipal. A gente vem com essa informação daqui a pouquinho. A repórter Lilian Coelho vai trazer as informações ao vivo para a gente. A gente agora fala de um assunto importante. O Ministério da Saúde distribuiu uma nota informando... Ou melhor, vamos ver antes de saber a nota do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, a Anvisa, fechou o laboratório que fabricava as vacinas BCG no Brasil, uma vacina importante contra a tuberculose, uma das vacinas obrigatórias no calendário de vacinação das crianças, porque alegou que não havia qualidade técnica na produção. A Fundação Ataulfo de Paiva, no Rio de Janeiro, descumpriu boas práticas, foi o que alegou a Anvisa, e encerrou a produção da vacina. Vamos ver. Atualmente, a Fundação Ataulfo de Paiva é o único laboratório do Brasil que produz a vacina BCG, que protege recém-nascidos contra a tuberculose, e é a fornecedora oficial do SUS. A decisão da agência foi publicada no Diário Oficial da União do dia 21 de dezembro. A resolução diz que a Fundação Ataulfo de Paiva não cumpre os requisitos técnicos de boas práticas de fabricação de medicamentos e que a empresa está impedida de fabricar novos medicamentos até fazer as correções necessárias. A medida não afeta as vacinas que já estão no mercado. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todos os lotes anteriores foram testados e liberados para distribuição e consumo. A Fundação Ataulfo de Paiva, em nota, diz que sua produção de BCG é certificada pela Organização Mundial da Saúde, com uma das cepas de menor índice de reações adversas existentes atualmente, e que está tomando todas as medidas necessárias para se adequar às normas e voltar à produção da vacina. Agora sim a gente vai saber o que disse o Ministério da Saúde, que distribuiu uma nota informando que existem estoques suficientes para mais 8 meses à disposição da população. Além disso, o Ministério vai importar essas vacinas de um laboratório internacional certificado pela Organização Mundial da Saúde, enquanto não for retomada a produção aqui no país. A gente vai para outras notícias nacionais. O temporal deixa bairros sem luz e faz estragos em São Paulo já no primeiro dia do verão. E também em São Paulo, um mistério hoje de manhã. A polícia interrompeu a tiros o percurso de um ônibus fretado, que em vez de buscar os passageiros, rodava pela cidade. O ônibus fretado deveria ter embarcado passageiros que seguiam para o trabalho fora de São Paulo, mas não apareceu no local de espera. Alertada, a empresa dona do veículo verificou no GPS que o ônibus rodava pela cidade. A polícia montou um cerco e parou a tiros o veículo depois de ele ter rodado cerca de 100 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Após a ação, a polícia não informou nada sobre os ocupantes ou a situação do motorista. Empresa responsável pelo salto de bungee jump que matou uma pessoa em Mairinque, no interior de São Paulo, já responde a processos por 2 outros acidentes anteriores. Em um deles também houve a morte de um jovem. A polícia disse que o acidente deste fim de semana aconteceu porque a corda de emergência era muito grande e não impediu o choque da vítima contra o solo após o rompimento do elástico principal. Ainda segundo a polícia, a empresa não tinha autorização para realizar os saltos no viaduto de 40 metros de altura, que pertence a uma ferrovia. Tempestade provoca transtornos e destruição em São Paulo no primeiro dia do verão. No bairro dos Jardins, área nobre da cidade, uma árvore caiu sobre um carro ocupado por um casal.
que escapou ileso. Uma pessoa que passava pela calçada ficou ferida e foi conduzida para um hospital. Árvores também caíram sobre carros e postes em outros bairros da cidade. Uma árvore foi arrancada da calçada pela ventania e jogada sobre o muro de uma casa. Em um shopping da Zona Leste, parte do forro ruiu com o peso da água e assustou os frequentadores. Agora sim, a gente fala do presente de Natal para São Paulo. O Coral de Jovens do ESPRO Ensino Social Profissionalizante está se apresentando hoje nas escadarias do Teatro Municipal. A repórter Lilian Coelho acompanha, traz as informações para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde, Gabi, boa tarde a todos. O tema deste ano é Desejos Verdadeiros que se transformam em superação, que conta um pouquinho da história de cada um desses jovens que está aqui hoje cantando depois de fazerem aulas durante todo o ano. Eu converso com a Margarete Pinto, que é gerente do ESPRO, que vai falar sobre a importância desse momento para esses jovens. Boa tarde. Boa tarde. O ESPRO tem a preocupação em trazer dentro das atividades da socioaprendizagem as atividades de canto, justamente para entregar o coletivo, a harmonia e justamente o que? Aflorar toda a transformação que eles tiveram. E aqui é um momento de reconhecimento, de valorizar a autoestima de cada um. Bem, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E eu deixo vocês aí de casa com um pouquinho desse som que está emocionando tanta gente aqui no centro de São Paulo. Com você, Gabi. Pode soltar. Legal, obrigada, Lilian, pelas informações e pelos meninos pelo presente para a cidade. A gente vai agora com notícias de Brasília. O presidente Michel Temer anunciou nessa quinta-feira que o governo vai liberar o saque de contas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. O saque pode ser total, mas só das contas inativas. As que ainda recebem depósitos não podem ser mexidas. Temer fez o anúncio em pronunciamento antes de participar de um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. A medida é parte de uma tentativa do governo de reaquecer a economia. E o momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. E trata-se de um valor que pode alcançar, pelos cálculos, cerca de 30 bilhões de reais. Na entrevista da semana, a gente foi conversar com a estilista senegalesa Célie Rabicane, de 29 anos, que vem se destacando na cena alternativa de Dakar, a capital do Senegal, e chamando a atenção de importantes figuras no mundo todo. Desde criança, ela sempre quis ter voz. Foi ativista pelos direitos da infância e tinha o sonho de virar advogada, mas encontrou na moda um jeito de transmitir mensagens poderosas. Ela veio ao Brasil para o evento What Design Can Do, o que o design pode fazer, e a nossa conversa foi sobre isso, o poder do design e, portanto, da moda. Você veio para esse evento para discutir o poder do design para mudar o mundo. Que poder é esse? É um poder muito vasto e muito amplo. Eu já vivi essa experiência na minha cidade inúmeras vezes. Um exemplo é um coletivo de arte do qual eu fiz parte. Conseguimos mudar a dinâmica de um bairro todo, mudando apenas a disposição de um lugar. Era uma praça pública de água, onde as pessoas costumavam lavar coisas, beber água. Nós transformamos aquele espaço escuro e úmido em um lugar animado, colorido e muito gráfico. Isso fez com que as pessoas quisessem ir mais até lá, ficar mais tempo e cuidar mais de lá. Para mim, o design é o poder transformador que, por meio de objetos, ajuda as pessoas a conviverem. A moda certamente está nesse campo.
Eu venho criando coisas há algum tempo em Dakar, apresentando coleções de um jeito muito provocador para desafiar o que decidiram que a silhueta feminina tinha que ser e propor uma nova ideia do que é uma mulher de 2014, 2016 ou do ano que for em Dakar. O design tem o poder de mudar perspectivas. É interessante devolver o poder do design às pessoas, empoderar as pessoas para que elas mesmas encontrem soluções para os próprios problemas. O design pode ser ainda mais democrático, ainda mais horizontal, voltar para as pessoas e questionar como um pequeno objeto ou com um tecido diferente você pode mudar a vida das pessoas de um jeito muito concreto. A moda também pode ser política? Com certeza. A moda desafia, a moda ousa. A moda é altamente visual. É a tela perfeita para garantir que qualquer mensagem que você queira transmitir seja transmitida. Um escritor do Quênia foi a primeira pessoa que me fez perceber que o que eu fazia podia ser visto também como algo político, porque desafiava a silhueta nacional e propunha algo diferente do que estava sendo feito, questionando por que as coisas eram feitas do jeito que eram feitas. Então, definitivamente, a moda é muito poderosa. Muito legal. Intervalo rápido. A seguir, sorteio dos grupos da Libertadores deixa o Botafogo em situação difícil na competição e o Palmeiras com boas chances de ir longe. E mais. Suspeito pelo atentado em um mercado de Natal em Berlim pode estar ligado a clérigo que recrutava militantes para grupos terroristas. Notícias internacionais, a polícia da Alemanha divulga fotos do principal suspeito pelo atentado em um mercado de Natal em Berlim, que deixou 12 mortos e cerca de 50 feridos. Trata-se de um homem tunisiano que já esteve na mira das autoridades. O tunisiano Anis Amri, de 24 anos, esteve sob vigilância policial até setembro deste ano por envolvimento com planejamento de assaltos e tráfico de drogas. Uma recompensa de 100 mil euros foi oferecida por informações que levem ao suspeito. Documentos dele foram encontrados no caminhão usado no atentado. Os investigadores acreditam que Amri esteja ligado ao clérigo conhecido como Abu Alá, que aparece em vídeos, sempre de costas, preso no mês passado por recrutar militantes para grupos terroristas. Agentes fazem buscas em bairros de várias cidades do país. Ao menos 4 pessoas foram levadas para serem interrogadas em Dortmund. No local do ataque, homenagens às vítimas. Em resposta ao atentado, o governo alemão aprovou uma lei para aumentar a videovigilância em locais públicos. O corpo do embaixador russo, morto por atirador na Turquia, chega a Moscou e é velado com homenagens. O presidente Vladimir Putin adiou a tradicional conversa com a imprensa feita no fim de cada ano para participar do funeral. O governo turco acusa o exilado Fethullah Gülen, líder do grupo religioso Hizmet, de estar por trás do ataque. Nos Estados Unidos, onde vive, o clérigo negou qualquer relação com o atentado. A Rússia, que participa das investigações, diz que ainda é cedo para apontar culpados. No poder desde 2005, o presidente da Bolívia, Evo Morales, tenta usar uma brecha na Constituição do país para concorrer a um 4º mandato, que iria de 2020 a 2025. Entre outras alternativas, o mandatário boliviano cogita renunciar 6 meses antes do fim desta gestão para tentar a candidatura. Em um referendo, a população do país já rejeitou a permissão para que Morales concorra de novo ao cargo. Há poucas semanas da posse de Donald Trump na Casa Branca, muitos norte-americanos já começam a sentir saudades de Barack Obama. Afinal, ninguém sabe o que vem por aí com o novo governo e Obama deixa pelo menos um saldo positivo na economia, além de bom humor. Em que outra época você vai ver uma cena como essa, com a participação de um presidente norte-americano? O comediante Jerry Seinfeld, um dos criadores da melhor série de TV sobre o nada, chega de maneira informal à Casa Branca. Espalha-se no sofá, pega uma maçã e pergunta a Obama: "Foi lavada?" Are these washed?
Esse era apenas o começo de um episódio da série de Seinfeld para a internet, Comedians in Cars Getting Coffee, ou humoristas tomando café no carro. I really like this car. A bordo de uma Corvette, ano 1963, sonho de consumo para os colecionadores, Seinfeld leva seus convidados para passear. Ou melhor, no caso de Obama, ele tenta. Mas o primeiro obstáculo está ali no portão. O segurança simplesmente o proíbe de sair com Obama no carro. É uma norma e eles têm que obedecer. Sem alternativa, desta vez o programa não será gravado na Corvette, mas na limusine presidencial. And then I run into you, you're sitting on a bench. Logo no início do passeio surge uma discordância. Obama lamenta ter perdido o anonimato e não poder fazer coisas simples, como andar pela rua sem ser reconhecido. That moment when you lost your anonymity? And anonymity is not something you think about as being valuable. Seinfeld se lembra dos tempos em que não era famoso e afirma: não vê tanta vantagem assim em ser anônimo. Mais adiante, Seinfeld dispara mais uma das suas e pergunta quantos líderes mundiais Obama considera que não estão no juízo perfeito. Obama não hesita, uma boa parte deles. A pretty sizable percentage. Claro que a entrevista deveria terminar com Obama ao volante da Corvette. E ele confessou que era um sonho de menino dirigir um carro desses. Em seus 8 anos de mandato, Obama deixou muitas imagens que vão entrar para a história. Entre elas, certamente está essa. E esta outra, reparem quem está no fundo, ninguém menos que B.B. King e Mick Jagger, mas a grande atração mesmo era ele. Ao longo dos 2 mandatos, Obama reduziu o desemprego pela metade, de 10% para 5%, deixa uma economia em crescimento e cerca de 20 milhões de pessoas que aderiram ao programa de saúde proposto por ele, chamado Obamacare. A gente vai agora para a Hora do Esporte. Cadu Cortez já está por aqui. Boa tarde, Cadu. Bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, você? Gostei do presidente Obama ali cantando Blues Brothers, né? Todo baby, don't you want... Bem legal. É uma figura realmente fantástica. Acho que, independentemente da posição política aí, vai deixar saudade. Bom, vamos falar de esporte, que é a nossa aqui. A cidade de Tóquio revisou o orçamento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 para mais de 56 bilhões de reais. É mais que o dobro, vamos ver. Os japoneses prometeram cortar custos para atender o Comitê Olímpico Internacional. O valor ainda é mais do que o dobro da estimativa original, cerca de 20 bilhões de reais, feita durante o processo de licitação. O COI está preocupado que os custos elevados das Olimpíadas possam assustar futuros candidatos a receberem os Jogos e pediu um corte acentuado dos custos. Os preparativos dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 até agora foram caóticos, como a mudança do logotipo do evento, que foi alterado após denúncias de plágio. Para completar, existem suspeitas de suborno no processo de escolha da sede de 2020, um processo em que Tóquio superou Madrid e Istambul. Depois do projeto original do Estádio Olímpico ser abandonado por ser considerado muito caro, o governo japonês aprovou em setembro passado o projeto para a construção do estádio com um valor de mais de 4 bilhões e meio de reais. Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão de 24 de julho a 9 de agosto. Pois é, não é somente no Rio de Janeiro, né, que as contas às vezes não batem muito bem. E desde ontem à noite o primeiro passo já foi dado para a Copa Libertadores 2017, o sorteio. Vamos ver como é que foi. Em noite de homenagens à Chapecoense, 8 clubes brasileiros conheceram seus adversários na competição. Antes do sorteio, a Conmebol exibiu um vídeo com homenagens à Associação Chapecoense de Futebol e entregou ao presidente do clube, Plínio David Inês Maninho, o troféu da Copa Sul-Americana. Emocionado, o dirigente dividiu o troféu com um representante do Atlético Nacional. Vamos aos grupos das equipes brasileiras. O Santos está no grupo 2, vai enfrentar o Independiente Santa Fé da Colômbia, o Sporting Cristal do Peru e mais um da fase classificatória. O caminho do Flamengo é mais difícil, tem o São Lourenço do Papa Argentino, a Universidade Católica Chilena e um time da fase classificatória, que pode ser o Atlético Paranaense. O campeão brasileiro Palmeiras tem o Peñarol do Uruguai, o Jorge Wilstermann da Bolívia e outro time que vai vir da primeira fase. O Galo pega o Libertad do Paraguai, Godoy Cruz da Argentina e o Sport Boys da Bolívia. A Chapecoense pega o Nacional do Uruguai, o Lanús da Argentina e o Zulia da Venezuela. E por fim o Grêmio, junto com Zamora da Venezuela, Guarani e Deportivo Iquique do Chile.
Muito bem. O Botafogo, até que a Gabi falou na passagem, vai jogar pré da pré-Libertadores. A fase pré-classificatório pode ser o River Plate. Né? Precisa lutar bastante aí para conseguir. Exatamente. Só para fechar, hoje à tarde, Gabi, o zagueiro Neto, da Chapecoense, né, o último a chegar no Brasil, à tarde, por volta de 3, 4 da tarde, essa informação, ele deve ter alta, mais um jogador tendo alta. O Alain Rouchel ontem participou dos Jogos Festivos, né, que agora tem nessa época, pisou no gramado. Olha, é muito legal ver a recuperação tão rápida deles, né? Estamos na torcida. Valeu, Valeu, Cadu. Valeu, Até Gabi. amanhã. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau.